Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Estamos juntos em mais uma videoaula, onde, na verdade, nosso objetivo é estabelecer uma relação entre o nosso material de estudos e a nossa avaliação sondagem de Química do segundo trimestre, ok? Então, para fazermos essa associação entre a nossa sondagem de Química do segundo trimestre e o nosso material de estudos, que, aliás, esse aqui é o nosso material de estudos, que é um material que fala sobre substâncias químicas e os conceitos fundamentais associados às substâncias químicas. Mas antes de olhar o nosso material, nós vamos observar aqui algumas questões, estimados alunos, algumas questões lançadas em nossa sondagem. Por exemplo, o primeiro quesito fala, segundo Dalton, em um dos seus postulados utilizados na elaboração do primeiro modelo atômico, os elementos químicos poderiam se combinar com outros elementos iguais ou elementos diferentes para formar as substâncias que existem, ok? Hoje em dia, é sabido que as substâncias podem ser divididas em dois grupos, substâncias simples e substâncias compostas. Assinale a alternativa onde você encontra somente substâncias compostas, ok? Bem, para que nós possamos verificar de que maneira o nosso material nos traz condições teóricas de responder a essa proposta, vamos então de volta ao nosso material. Ora, então, avançando em nosso material, você vai encontrar, logo de início, qual o conceito primitivo de elemento químico. Se você observa aqui o nosso texto, ele fala elementos diferentes, ok? Então, elementos químicos. O que é que nosso material traz sobre essa expressão elementos químicos? Então, vejamos. Então, o conceito primitivo de elemento químico ele está associado ao cientista Boyle. Então, o texto que vou mostrar a vocês foi extraído da obra O Químico Cético, publicado por Boyle em 1661. Você sabe que datas a gente não vai cobrar, ok? Mas, a nível de material, deixando ele bem concreto, bem estabelecido. Então, aqui está a data em que o livro foi lançado, livro do qual nós vamos retirar o seguinte conceito. Chamo agora elementos, certos corpos primitivos e simples, perfeitamente puros de qualquer mistura, que não são constituídos por nenhum outro corpo. Ou seja, para Robert Boyle, elemento é aquilo que não é constituído por nada mais. Ou seja, é princípio. O que há de mais simples é aquilo que é elementar. Conceito de Boyle, elemento, aquilo que não é constituído por nenhum outro corpo. Todavia, esse conceito de elemento, ele será modernizado. Antes de modernizar esse conceito, vamos apenas reforçar o que disse Boyle. Elementar ou simplesmente elemento é tudo aquilo que não pode ser decomposto em algo mais simples, seja por qualquer tipo de mecanismo físico ou químico. Então, elementar, elemento, é ponto de partida, segundo Boyle. Elemento é aquilo que não pode ser decomposto em algo mais simples. Todavia, esse conceito de elemento, ele sofreu evolução quando nós chegamos a falar sobre Dalton. Ora, segundo Dalton, a matéria é formada por partículas chamadas átomo. E na visão de Dalton, átomo é a menor unidade de matéria. Aprofundando, os átomos são partículas indivisíveis, indestrutíveis. Átomos diferentes apresentam massas e tamanhos diferentes. Inclusive, essa imagem que você vê aqui no fundo, de várias bolas de bilhar, tem a ver com a teoria atômica de Dalton, que bolas de bilhar diferentes são átomos diferentes.
átomos diferentes em massa, em tamanho, ok? Então, para Dalton, a menor unidade de matéria seria o átomo, ok? E existem átomos diferentes. Para Dalton, elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas características. Elemento químico. Observe que já é uma visão mais avançada que a de Boyle. Elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas características. Átomos do mesmo elemento químico apresentam a mesma massa, apresentam o mesmo peso, apresentam o mesmo tamanho, as mesmas dimensões. Então, todo elemento químico tem seu próprio tipo de átomo, segundo Dalton. Ora, vamos exemplificar essa ideia de átomo, não é, associado a elemento químico por John Dalton. Então, observe, essa esfera está simbolizando o átomo do elemento químico carbono. Aqui eu trago uma outra esfera, simbolizando o átomo do elemento químico nitrogênio. Uma outra esfera ainda, átomo do elemento químico oxigênio. E ainda uma quarta esfera, átomo do elemento químico hidrogênio. Aluno, você percebe que para o elemento oxigênio, elemento hidrogênio, essas esferas têm tamanhos diferentes. E perceba que essas esferas também têm tamanhos diferentes das esferas que simbolizam átomo de nitrogênio e átomo de carbono. Então, essa imagem, ela traduz a teoria de Dalton, onde cada elemento químico tem seu próprio tipo de átomo. Então, se você fala, há um elemento químico na natureza chamado carbono, então o elemento carbono é um conjunto de átomos que é diferente dos átomos de outro elemento, como, por exemplo, nitrogênio. E os átomos do elemento nitrogênio seriam esferas diferentes das esferas que são os átomos de hidrogênio, que, por sua vez, são esferas diferentes em tamanho, em peso. Não é? Os átomos de hidrogênio são esferas diferentes das esferas que são os átomos do elemento químico oxigênio. Cada elemento químico tem seu próprio tipo de átomo. Cada elemento químico tem seu próprio tipo de átomo, conforme havíamos comentado quase agora. E é fundamental você entender que um átomo sozinho não caracteriza elemento químico. Então, observe, aqui você tem um átomo de hidrogênio. Um só átomo de hidrogênio não caracteriza aquilo que chamamos de elemento hidrogênio. Mas por que não? Porque, na verdade, é um conjunto de átomos iguais que caracteriza elemento químico. Então, o elemento químico hidrogênio é um conjunto de átomos iguais. Agora, esse conjunto de átomos iguais, chamado átomos de hidrogênio, tem seus átomos próprios em tamanho, em peso, e os átomos do elemento hidrogênio serão diferentes dos átomos de outro elemento químico. Mas cada elemento químico é um conjunto de átomos. E, voltando aqui à imagem, um átomo sozinho não caracteriza elemento químico. Mas um conjunto de átomos semelhantes, ok, é elemento químico, ok? Inclusive, isso ilustra um quesito de nossa sondagem. Eu vou avançar aqui rapidinho a sondagem, certo? Eu queria que você observasse, deixa eu passar aqui as questões, né, porque, observe bem, aqui nós temos 3 imagens, certo? A imagem número 1 ilustra a definição de elemento químico. Ora, se você observar aqui a imagem número 1, ela tem um átomo diferente de outro átomo. Então, isso aqui não pode ser elemento químico, porque elemento químico é um conjunto de átomos iguais. E observe que essa esfera simboliza um tipo de átomo, essa outra esfera menor é outro tipo de átomo. Onde nessas imagens aqui você encontra um conjunto de átomos iguais? Nessa imagem aqui você encontra um conjunto de átomos iguais. É bom lembrar que nesse PDF, aqui não está aparecendo imagem 1, imagem 2, imagem 3. Mas na avaliação original, aqui tem imagem 1, imagem 2, imagem 3. Então ele diz, a imagem número 1, essa,
ilustra a definição do elemento? Não, porque elemento é um conjunto de átomos semelhantes, não é? Então seria a imagem 3, ok? Voltando aqui para o nosso material que o aluno usou para estudar, você observa aqui, ó, segundo Dalton, elemento químico é o conjunto de átomos com as mesmas características, que é o que acontece com esse conjunto de esferas que você observa agora. Agora veja bem, o que são moléculas? Segundo Amadeu Avogadro, os átomos podem se combinar. E quando átomos se combinam, isso dá origem às moléculas. Então, moléculas são, na verdade, combinações de átomos, ok? Então, se você observa, mais uma vez, essa imagem, aqui nós temos um tipo de átomo preso, colado, combinado a outro tipo de átomo. Isso aqui é molécula, isso aqui é molécula, isso é molécula, porque molécula é a combinação de átomos, ok? Então aqui nós temos outra molécula, outra molécula, outra molécula, outra molécula, outra molécula. Aqui nós temos moléculas, certo? E elemento químico não é um conjunto de moléculas. Elemento químico é um conjunto de átomos. Então, a frase número 9, ela tem um equívoco grave aqui, tá certo? Então, moléculas são combinações de átomos. Avançando nessa ideia, átomos isolados é diferente de molécula. Então, observe bem aqui. Aqui nós temos vários átomos de hidrogênio isolados. Átomos de hidrogênio isolados não constituem moléculas de hidrogênio. Agora, se esses átomos se combinam, essas combinações aqui, essas combinações, elas são moléculas do gás hidrogênio. Porque moléculas são átomos combinados, ok? Então, voltando à imagem. Isso aqui não são moléculas, são átomos isolados. Agora, se os átomos se combinam, cada combinação é chamado molécula, ok? Então, átomos isolados é diferente de molécula. Molécula é diferente de substância química. Por exemplo, essa imagem mostra átomos de hidrogênio combinado com átomo de oxigênio. Se são átomos combinados, isso é molécula. Inclusive, nós sabemos que isso aqui é a molécula de água, que é formada pela combinação, pela junção, pela união de um átomo do elemento oxigênio, O, com dois átomos do elemento hidrogênio, H. Todavia, uma única molécula de água não constitui aquilo que chamamos de a substância química água. Mas por que não? Porque molécula não é substância química. Substância química, na verdade, é um conjunto de moléculas iguais. Apenas enfatizando, aqui eu tenho várias moléculas? Não. Aqui nós temos uma só molécula, que é uma combinação de átomos. Porém, se você observa agora essa imagem, você percebe que nós temos várias moléculas, então um conjunto, uma grande quantidade de moléculas, isso sim constitui substância química. A substância água é constituída pelo conjunto de moléculas iguais. Moléculas dessas formadas por um átomo de oxigênio combinado com dois átomos de hidrogênio. Então, uma molécula isolada é apenas molécula de água. Agora, se eu tenho uma gigante quantidade de moléculas de água, essa enorme quantidade de moléculas de água é a substância química água. Ok? Então, vamos observar aqui em nossa sondagem, tá certo? Vamos ver aqui. Aqui o segundo quesito. Segundo Dalton, elemento químico é definido como um conjunto de átomos combinados. Não, átomos combinados é molécula. Segundo Dalton, elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas características, sim. No segundo quesito, a resposta é a letra B. Segundo Dalton, elemento químico é definido como um conjunto de átomos que tem as mesmas características, ok? Letra C. Elemento químico é combinação de átomos? Não. Combinação de átomos são moléculas. Elemento químico é o conjunto de moléculas iguais? Não. Moléculas iguais formam substância química, conforme o material mostrou. Elemento químico é o conjunto de substâncias químicas
com as mesmas características. Aqui o conceito tenta confundir o aluno, observe, porque elemento químico é um conjunto de átomos semelhantes, não é um conjunto de substâncias químicas semelhantes. Elemento químico é um conjunto de átomos, ok? Resposta à letra B. Mas não respondemos ainda o primeiro quesito, que quer saber quais são as substâncias compostas dentro desse perfil. Então vamos voltar para o nosso material, ok? Então, avançando. As moléculas e suas fórmulas químicas. Ora, a fórmula química indica as quantidades de átomos de cada elemento químico presente na molécula. E, olhando assim, esse conceito é complicado. Mas observe, no caso da molécula de água, por exemplo, aqui eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Opa, 2 átomos de hidrogênio, H2. Então esse H está simbolizando átomo do elemento hidrogênio. Esse 2 subscrito são 2 átomos de hidrogênio. É a quantidade de átomos. O é átomo do elemento oxigênio. O1. Não precisa escrever. Então toda molécula é simbolizada por uma fórmula. A fórmula da molécula, a fórmula molecular. Ok? Então, nós temos 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. É fundamental, aluno, lembrar que esse é o slide que você usou para estudar para a nossa prova, ok? Então aqui nós temos a molécula de água, ok? Vamos avançar. Ótimo, então, a molécula e sua fórmula, certo? Tudo bem. Agora, observe, aqui é outra substância. Um C e 4 átomos de H. A C1, um C, H4. Veja, um átomo do elemento carbono. 4 átomos do elemento hidrogênio, CH4. Então, o objetivo dessa imagem é que o aluno entenda o que essa fórmula quer dizer. Que essa molécula é formada por um átomo de carbono. E preso esse um átomo de carbono, nós temos 4 átomos do elemento hidrogênio. Avançando. Aqui só destacando, né? CH4, um C e 4 hidrogênios. Bem, agora, essas substâncias que nós estamos estudando, elas podem ser simples ou compostas. Vamos ver as condições. Bem, substância simples é aquela que apresenta suas moléculas formadas por átomos de um só elemento químico. Então, observe, essa molécula tem 2 átomos de um só elemento, que é o elemento oxigênio. Então, O2 é a molécula de substância simples. O gás ozônio, aquele que filtra a radiação ultravioleta, não é, para que a radiação não venha a danificar a vida aqui na Terra. Então, o O3 ozônio são 3 átomos de oxigênio. São 3 átomos, mas é substância simples porque são 3 átomos de um mesmo elemento químico, que é o elemento oxigênio. Por exemplo, N2, que é o gás de nitrogênio. Né? Gente, quase 80% do ar que tem aqui nesse ambiente, quase 80% do ar é gás nitrogênio. E são 2 átomos iguais combinados, substância simples. O gás de hidrogênio, um gás perigoso, explosivo, ok? Mas são 2 átomos iguais. Então, é substância simples porque é formado por átomos de um só elemento químico. Outras substâncias simples que nós podemos mostrar é o hidrogênio. O hidrogênio nós já mostramos lá atrás. Cl. Aluno, está percebendo letra maiúscula e a próxima é minúscula? Então isso aqui não são 2 elementos, não. Cl é o elemento químico só. Porque a maioria dos elementos químicos são simbolizados por uma letra só. Mas se esse elemento químico, o símbolo, tiver uma segunda letra, certo? Então será minúscula. Então o cloro não é apenas C, porque apenas C seria carbono. Então o cloro é C maiúsculo, L minúsculo. E esse L minúsculo não pode fazer você se confundir achando que esse L é o segundo elemento, uma segunda letra, um segundo elemento. Não, aluno. Essa segunda letra não é segundo elemento porque ela é minúscula, ok? Então esse Cl é o símbolo de um só elemento.
átomo de cloro, Cl2. Substância formada por átomos de um só elemento. Isso aqui é substância simples. Agora, casos especiais de substâncias simples, não é? Gases nobres são hélio, neônio, argônio, criptônio, xeônio e radônio. Tá certo? Esse nome gases nobres quer dizer que esses elementos, o termo nobres, eles são encontrados isolados na natureza. Eles não são átomos que não se combinam com outros átomos. Por exemplo, esses átomos não têm tendência natural de se combinar formando moléculas. Então, isso significa dizer que as substâncias químicas conhecidas como gases nobres são definidas como um conjunto, não são definidas como um conjunto de moléculas. O gás nobre, enquanto substância química, é um conjunto de átomos iguais. Então, observe aqui. A substância química hélio são átomos isolados. Então, apenas os gases nobres que são átomos que não se combinam. Então, a substância química hélio só tem átomos isolados. Mas é substância simples porque é uma estrutura que tem só um tipo de átomo de um só elemento químico, tá certo? Substância composta. Vê bem, essa molécula tem 3 átomos, mas de 2 elementos diferentes. Isso aqui é substância composta, que no caso é a água. Aluno, olha bem a diferença da água para a água oxigenada. É que água é H2O. 2 átomos de H e um de oxigênio. Água oxigenada já tem um nome oxigenada porque tem um oxigênio a mais. É H2O2. 2 átomos de H, 2 átomos de O. Mas essas moléculas não constituem substâncias simples. São substâncias compostas, porque são formadas por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Como, por exemplo, aqui o CO2. Né? A molécula de CO2 tem átomo de carbono e átomo de oxigênio. Toda combinação formada por átomos de elementos diferentes é substância composta. E foi isso que foi questionado no primeiro quesito, ok? Né? Quais têm substâncias compostas? Ora, H2, átomos iguais, substância simples. Cl2, 2 átomos de cloro, simples. Aqui CH2, 2 átomos de hidrogênio combinados, substância simples. O2, átomo de O, substância simples. H2, substância simples. CO2, substância composta porque tem carbono e oxigênio. H2O, substância composta, tem hidrogênio e oxigênio. H2SO4, tem hidrogênio, tem S, mesmo que você não saiba quem é S, que é enxofre, tem oxigênio composta. Na, que é um elemento químico, Cl, outro elemento químico. Substância composta, letra E. E realmente, essas 2 primeiras questões teve um índice de quase 100% de acertos na avaliação. Agora, segundo Avogadro, o que são moléculas? Um conjunto de átomos com as mesmas características? Não. Segundo Avogadro, molécula são átomos combinados. A combinação de substâncias? Não. Segundo Avogadro, molécula é combinação de átomos. A combinação de átomos, molécula, a combinação de átomos, que podem ser do mesmo elemento químico ou de elementos diferentes. Resposta letra C, ok? Agora, vejamos, depois eu volto para a questão 4, volto para a questão 5. Explique qual a diferença entre elemento químico e substância química. Elemento químico é um conjunto de átomos semelhantes entre si. Já a substância química é um conjunto de moléculas semelhantes entre si, conforme você observou no início dos slides. Inclusive, você pode voltar esse vídeo lá para o início e observar o conceito de elemento químico e de substância química. Elemento químico é um conjunto de átomos, substância química é um conjunto de moléculas. Então, você voltando o vídeo, você perceberá que o sexto quesito estava totalmente dentro daquilo que foi discutido em nossas aulas e apresentado no material oficial de nossos estudos, ok? Bem, agora, para as próximas perguntas, vamos voltar para os slides, certo? Eu vou avançar aqui as imagens, né? Você que está vendo o vídeo pode observar aqui mais exemplos de substâncias compostas. Então, vários casos de substâncias compostas foram apresentadas, né? Os nomes dos compostos químicos, não é? E depois vem as contextualizações, que são as relações
daqueles compostos que nós vimos com o nosso cotidiano. E a primeira contextualização que nós temos aqui é a do gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o gás menos denso do universo, ok? O nosso aluno que chegou pacientemente até essa etapa do nosso material, ele teve a chance de relembrar, estudando em casa, no material, aquilo que foi discutido, comentado, argumentado em sala de aula, que o gás hidrogênio é o gás menos denso do universo. Porém, não deve ser utilizado em balões, porque ele é explosivo. Então, você não pode ter uma festa de crianças e encher os balões com hidrogênio. Fica até bonito, porque os balões vão flutuar. Mas o hidrogênio é explosivo. E se você quiser ter uma visão do quanto hidrogênio é explosivo, eu vou te mostrar uma fração de um vídeo de mais ou menos 2 minutos e pouco, 2 minutos e 20 segundos, um vídeo que na verdade é uma fração de um vídeo que mostra um acidente que aconteceu com os antigos dirigíveis, que eram balões gigantes, fabricados pela Alemanha, naquela época ali da Segunda Guerra Mundial, ok? Antes da Segunda Guerra Mundial, inclusive, certo? E os alemães, eles tinham balões gigantescos, tripulados, com ambientação de luxo, certo? E vamos ver o grande erro dos alemães ao fazer esses balões gigantescos. Observe o vídeo. É fundamental que você observe o vídeo, porque o vídeo ele é usado nas aulas para ilustrar aquilo que é argumentado em cada aula. O aluno deve estar já acostumado em aulas de química, o professor de química usar vídeos para mostrar a realidade daquele conceito trabalhado. A grande falha dos alemães encher um balão desse tamanho com gás de hidrogênio, só porque era o gás menos denso do universo, na linguagem popular, o gás mais leve, mas era um gás explosivo. Eles bem que poderiam ter usado um gás leve, que não explode, que é o gás hélio, ok? Então, alunos, como fazemos desde o começo do ano, certo? Os conceitos são trabalhados, não é? Porém, esses conceitos podem muito bem ser ilustrados com ocorrências históricas como essa,
ok? Então depois você vê um vídeo desse e saber que o gás usado aí foi hidrogênio, a proposta é que você não esqueça jamais que hidrogênio é um gás leve, ok? Dá um efeito bonito em balões que eles flutuam, mas é perigoso, ele é explosivo. No lugar do gás hidrogênio, ok? Poderia ter sido usado um outro gás, que seria no caso o gás hélio, certo? Aqui nós temos uma reportagem que fala sobre um acidente que teve no Horto de Dois Irmãos aqui em Recife, com a explosão de um cilindro de gás de hidrogênio que estava sendo usado para encher balões numa festa que teve no Horto de Dois Irmãos. Não é? Então, o acidente com cilindro de gás de hidrogênio inadequadamente utilizado para encher balões de aniversário. Na verdade, o melhor gás para encher os balões é o gás hélio, cujo símbolo é HE, ok? Então aqui nós temos uma reportagem, certo? Eu não vou nem mostrar a reportagem inteira. Foram levados para o Hospital Getúlio Vargas Marcelo de Paula Santos, como conta a mãe dele. Era uns homens que tinha lá, esses homens nunca tinham ido lá em Dois Irmãos fazer isso. Todo mundo comenta lá que isso foi a primeira vez, que eles nunca viram esses homens lá não fazendo isso, não. Aí meu filho tava lá, todo mundo tava lá, né? Aí como a gente tava enchendo os balões antes no canudinho, aí a gente não tava aguentando mais. Aí meu menino disse, mãe, não enche mais não no canudo não, que eu vou falar com o menino e ele enche. Aí eu disse, Luan, mas é quantos balões? Aí ele disse, eu falei com ele, ele vai encher 30 balões por R$10. Aí eu disse, tá certo. Aí ele ficou enchendo e vendendo, até que os balões subiam. E o que a gente enchia... Pronto, eu vou parar aqui a reportagem, certo? Tudo bem que a forma de se expressar da senhora não é assim tão refinada, mas veja o interessante, os balões subiam. Então isso encheu os olhos, só que era com hidrogênio. E aqui nós temos a afirmativa, o melhor gás deveria ser hélio, só que hélio é mais caro que hidrogênio. E hélio não é tão fácil obter assim. Não é? Então, essa reportagem, que é algo de hoje que eu digo assim, recente, mostra o perigo que há em trabalhar com gás de hidrogênio. É um gás perigoso, ok? Balões, vamos deixar com hélio, que é um gás não explosivo, ok? Aliás, isso foi tratado em nossa avaliação. Observe aqui, ó, em outubro de 2012, Dia das Crianças, um trágico acidente aconteceu na entrada do zoológico do Recife, deixando 5 feridos, 2 em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um cilindro de gás utilizado para encher balões de festa, a fim de serem vendidos às crianças, teria explodido. Sendo que aqui diz que o gás foi obtido reagindo alumínio com ácido, mas essa informação não tem relevância, porque qual o gás presente no recipiente? Se é um gás que explodiu e era leve e foi usado para encher balões. Então, você, nosso aluno, que estudou o nosso material, sabia que nessa reportagem, se um gás foi usado para encher balões e explodiu, certo? O gás é o gás hidrogênio, ok? Então foi uma questão, inclusive, de uma prova bem avançada, SSA, do primeiro ano do ensino médio, mas que o nosso aluno do exímios, do 8º ano, ele tranquilamente conseguiu responder esse quesito, lógico, tranquilamente, desde que, para relembrar aquilo que foi discutido em sala, ele tenha em casa utilizado plenamente o nosso material de estudos, como vem sendo feito desde o início do ano, ok? Então aqui é uma questão associada àquele gás hidrogênio, já fizemos o 6º quesito, e aqui um quesito relacionado com aquela discussão que houve em sala e que foi levado para o material de estudos, ok? O caso dos Zeppelins. Acerca do gás escolhido pelos alemães para fazer o dirigível flutuar. O gás utilizado foi gás carbônico, gás hidrogênio ou gás hélio. Então, o nosso material, que faz a contextualização das substâncias, mostrou que foi o hidrogênio, certo? Apresenta os motivos para esse gás ter sido escolhido naquela época. O gás menos denso, o gás mais fácil de flutuar. O gás escolhido para esses enormes balões, na época, era realmente a melhor opção em termos de segurança? Sim ou não, aluno? Lógico que não era. Porque, em termos de flutuabilidade, sim. Mas em termos de segurança, não era o melhor. Porque ele é um gás explosivo. Letra B do 7º quesito, ok?
E realmente, assim, se algum de nossos alunos não chegou a estudar todo o material disponibilizado, ficaria difícil lembrar desses detalhes que foram discutidos em sala. E na discussão em sala, não houve tempo do aluno registrar no caderno, mas o que o professor garantiu ao aluno, que aquilo que foi discutido em sala, naquele mesmo dia seria lançado nos slides, que é o fundamento de estudos, para que você pudesse rever, estudar e construir essa aprendizagem. Oitavo, ainda com relação ao gás empregado para a flutuabilidade do balão. Que balão? Do balão que está aqui, porque esse balão se refere ao 7º e 8º quesito. Então esse balão é o balão dirigível. Qual é a fórmula química daquele gás? Gás hidrogênio, nós vimos, a fórmula era H2, resposta H2. Esse gás é classificado como substância simples ou composta. Ora, H2, átomo do mesmo elemento, substância simples. Letra C, qual seria o melhor gás para ser utilizado nos dirigíveis? Ora, o segundo gás menos denso é o hélio. Então o hélio seria o melhor, inclusive não explodiria, teria segurança. Não é? Então observe que essas perguntas estão totalmente dentro daquilo, caríssimo aluno, que foi disponibilizado para a sua fonte de estudos, ok? Não é? E talvez tenha sido esse o motivo pelo qual, somando as duas turmas, um total de 10 alunos farão a nossa prova de recuperação, ok? Isso em duas turmas de 8º ano, somando quem vai para a recuperação em duas turmas inteiras, nós temos um total de 10 alunos, ok? Certo? Lembrando que um deles, inclusive, que vai para a recuperação, terá uma nota altíssima nessa avaliação, mas tinha entrado nota baixa no EVA, né? Aí acabou não fechando a média, mas eu tenho certeza que com essa correção da prova, mostrando quanto ela está associada ao material, você, aluno, vai dessa vez estudar rigorosamente o material e externar sua aprendizagem na próxima avaliação nossa de recuperação e mostrar o seu real conhecimento, ok? Já respondemos aqui essas últimas questões. Por exemplo, a imagem 2 representa com exatidão conceito de substância química. Ora, essa é a imagem 2. Por que essa imagem 2 não é substância química? Porque essa imagem 2 só tem uma molécula. E uma molécula apenas não é substância química. Substância química seria essa imagem aqui número 1. Um conjunto de moléculas é substância química. Uma molécula sozinha não é substância química. Então a imagem 2, com exatidão, mostra o conceito de substância química? Não, porque é uma só molécula. A imagem 3 não corresponde ao conjunto de moléculas. Sim, a imagem 3 é um conjunto de átomos isolados, não um conjunto de moléculas. Aqui não tem átomo combinado, tem átomos isolados. Então isso aqui não é molécula, é um conjunto de átomos, ok? Então, a imagem 3 não corresponde ao conjunto de moléculas. Realmente, verdadeiro. Não corresponde, verdadeiro. Porque aqui é um conjunto de átomos isolados, certo? Então, aluno, com isso, eu retorno aos nossos slides, não é? E nesses slides nós temos aqui, por exemplo, o gás carbônico. Então nós temos várias informações sobre o gás carbônico. E, por exemplo, gás carbônico é usado em extintor de incêndio. Isso é imagem real, CO2. O gás de extintor de incêndio é o CO2. Quando você tem as bolhas do refrigerante, elas são gás carbônico, gente. E, aluno, CO2 é substância composta. Mas o nosso conteúdo vai além disso, vai para a contextualização. O CO2, substância composta, é o gás do refrigerante. Veja como a química pertence ao nosso cotidiano. Você não sabe que fermento produz um gás para a massa crescer, para a massa inflar? Pois bem, o gás carbônico é o gás do fermento químico. O gás carbônico é o gás produzido tanto pelo fermento biológico como o fermento químico. Os dois tipos de fermento, quando eles liberam o gás carbônico que se espalha pela massa para a massa crescer, ok? Então, assim, essa contextualização, entre outras sobre gás carbônico, não é? Elas são passíveis de serem avaliadas. Por exemplo, se você retorna para a nossa avaliação, você percebe que lá no quesito número 4, ele fala: há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas, vinhos. Na fabricação de pães,
Por exemplo, são dados fungos unicelulares chamados leveduras, que são comercializados como fermento biológico. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, ora aluno, fermento biológico faz massa do pão crescer? Faz, através da produção de um gás. Qual é o gás? O gás carbônico, letra A. Então observe como esse quarto quesito está associado a esse conteúdo do nosso material, que na verdade é a digitação daquilo que é trabalhado, conversado em sala de aula. E lembrando, temos uma aula de química semanal. Então toda essa gama de conhecimentos, como muitas vezes o aluno não consegue escrever, o professor garante que vai colocar no slide bem organizado, disponibilizado o link para que ele estude. E essa demonstração mostra o porquê tivemos um grande número de alunos com notas tão altas, 9,8, 10, 8,9, 9, ok? E deixando estímulo para você, aluno, que fará a recuperação. Desta vez, você, de posse deste vídeo, desta análise e de posse do link desse material, você vai estudá-lo e mostrar qual é o seu real desempenho nessa avaliação. Aluno, sucesso a você, estou ao seu lado. Conte sempre comigo, aluno. Muito obrigado.